A caderneta de cromos, uma oferta TMN. Até já. Em 1985, Portugal entra para a CEE e há ali um tempo de vacas gordas, na segunda metade da década de 80, em que os portugueses se veem com mais guito, não é? E começam a acontecer coisas extraordinárias. Os fundos da comunidade. É verdade, os fundos. Começam a aparecer os grandes centros comerciais, por exemplo. O das Amoreiras, na altura, era considerado tão grande que mais do que uma cidade parecia praticamente um país, ou mesmo um planeta. Houve ali uma altura que as Amoreiras tentaram declarar a independência. Eu acho que sim, pois é, tinham uma bandeira própria. Enfim, hoje, comparado com outros, o centro comercial das Amoreiras parece bastante modesto. Parece um bairro. Ao pé do Colombo é uma aldeia. Parece um mini mercado. Em 1987 decide-se então implantar em Portugal algo que permite às pessoas ter acesso ao dinheirinho bom de gastar em qualquer lugar, rapidamente, sem ter de entrar num banco. E é nessa altura que o multibanco chega ao nosso país, em 87. E é a maior invenção desde a roda. Eu lembro-me do primeiro multibanco que houve em Benfica. Havia verdadeiras peregrinações para ver a máquina. Inicialmente mais para ver do que para usar, porque uma coisa que o português era naquela altura e continua a ser, é ligeiramente desconfiado quando toca a coisas relacionadas com o dinheiro, com o seu dinheirinho. Eu lembro-me de ir assistir a pessoas usar o multibanco que havia ao pé da minha casa e de ficar fascinado pela modernidade de tudo aquilo. O primeiro multibanco que apareceu nos bancos e nas ruas portuguesas tinha um ecrã minúsculo, preto e branco. Ainda não se dava ao luxo de ter mascotes sorridentes em forma de cartão. Não havia cá um quadradinho. Não havia nada. Era feio, mas feio. Mas não precisava de ser bonito, porque o mero conceito de uma máquina que dá dinheiro e que diz o saldo que temos na conta já era tão espetacular, já era tão ficção científica, tão Buck Rogers no século XXV, tão família Jetson, que nós estávamos nas tintas para o ecrã. Havia pessoas que pensavam, mas estão pessoas pequeníssimas dentro da máquina? Era uma das teorias, era. Há várias teorias e há várias coisas muito malucas que têm a ver com o multibanco, que te vou contar daqui a pouco. Então. Não sei se tu te lembras, para já do ecrã, aquilo era a preto e branco, tinha uns gráficos quadrados. Aquilo fazia com que o Spectrum parecesse potente, porque era um ecrã, dizia multi em cima e banco em baixo, com uns blocos brancos, assim, umas letras muito feias. Uma coisa muito mal amanhada. Muito mal amanhada. E pedia-nos, evidentemente, que introduzíssemos o nosso cartão na máquina. E nós introduzíamos o cartão jovem, longe vão existir. É verdade. O cartão jovem. O cartão não era o cartão jovem, o cartão conta jovem. Exatamente. Assim, mas o cartão jovem merece um cromo também. Pois tem que ser falado. Bom, não se falava de outra coisa na altura. O telejornal fez grandes reportagens sobre a chegada dessa espécie de messias financeiro eletrónico e, como sempre, as pessoas mais velhas tinham uma resistência extraordinária a este tipo de novidades. Eu lembro-me de uma porteira da zona onde eu vivia exclamar que tinha medo que a máquina lhe ficasse com uma das mãos. Não fazia por menos. Porque aquilo tinha uma ranhura e aquilo podia ter dentes. Senhora, não é para pôr a mão, é para pôr o cartão só. Pois é. Mas também me lembro de ver uma senhora de idade dizer à filha, que acabara de tirar algumas notas da máquina: conta o dinheiro, que a máquina pode estar a altrabar-te. Pois, exato, é sempre aquele... É um conceito interessante. Sim. Confiava-se nos seres humanos dos bancos. Lembro-me de uma das minhas avós dizer, de forma bastante militante, que continuaria a ir sempre levantar dinheiro dentro do banco ao balcão, com pessoas a dar dinheiro. Exato, ao caixa. Mas temia-se que a máquina tivesse a sordidez e a maldade de nos enganar. Rei da máquina, é marota. A máquina quer ficar com o dinheiro para ela. E tinha-se medo que acabasse com os empregos nos bancos. Sim, é verdade. Davam em pânico. É verdade. Enfim, a máquina supostamente era mais esperta que nós, não é? Esperta que nem um alho. Nós éramos humanos indefesos. E se pensares que isso foi nessa altura, se dissessem nessa altura que ia ser possível fazer transferências, pagar bilhetes de comboio, isso era ficção científica. Inacreditável. E havia também a tal teoria, também ela veio colada por algumas pessoas mais velhas, de que havia uma pessoa dentro de cada máquina. Sim. E que era assim que a máquina funcionava. Eu lembro-me de ter uma conversa sobre isso com a empregada da minha avó. Já falei dela, a Cândida. Foi uma das pessoas que me criou a mim e à minha irmã. Foi também a mulher que destruiu sozinha a credibilidade da marca Suchard Express lá em casa ao chamar-lhe Chuchar à pressa. E foi ainda a pessoa que conseguiu pôr-nos a comer a sopa até ao fim ao inventar a figura do polícia António.
que nunca percebemos até que ponto era real, mas que pelo simples não nos foi fazendo comer a sopa. Toca-te comer o espinafre. Mas no início ela achava que o multibanco tinha uma pessoa dentro a fazer tudo, e como ela, várias outras pessoas do bairro. E eu perguntava, então mas porquê é que essa pessoa não está ao balcão se está a fazer o mesmo que os outros fazem ao balcão? Porquê é que a meteram ali dentro? É para enganar as pessoas. Nunca ninguém tinha uma resposta para isso. Eu acho que ainda hoje há pessoas que estão a ouvir isso, mas não é. Não é uma pessoa. Não há uma pessoa. Esta memória é partilhada por vários ouvintes nossos. Eu fiz uma sondagem ontem sobre memórias dos primeiros anos do multibanco na página Facebook da Caderneta de Cromos e surgiu, por exemplo, a história da Helena Barradas. Ela diz que um tio dela achava mesmo que estava lá um homem a dar o dinheiro e o filho do senhor perguntou-lhe um dia: Mas ó pai, acha mesmo que está uma pessoa atrás da máquina 24 ou 24 horas? E ele respondeu: então claro, se eu trabalho por turnos, eles não podem porquê? Mas pelo menos este senhor tinha uma resposta. Claro, havia uma resposta credível. E há depois um ouvinte, ou uma ouvinte, não sei, que assina como Bijuteria Pepita Elegante. Quê? Bom nome. É Pepita Elegante. Da família dos Pepita Elegante. E que diz: lembro-me perfeitamente da bicha que a população fez à porta do banco quando inauguraram um multibanco lá da terra. O mais curioso é que a grande maioria não tinha cartão multibanco. Era só para ver. Era só para ver. Era só para ver, mas isto acontecia também em Benfica. O que é que está a dar aí? Exatamente. Um terror dos primeiros tempos do multibanco era que alguém nos atacasse enquanto estávamos a levantar dinheiro. Ok, sim senhor, isto ainda é um terror válido hoje em dia. Já tem havido muito assalto ao pé de máquinas multibanco, mas naqueles primeiros tempos o terror era maior, porque tudo aquilo era demasiado novo. Algumas pessoas só usavam o multibanco quando os bancos normais já estavam fechados, o que significava que muita gente usava o multibanco à noite. E uma memória que tenho é de estar em casa de um colega meu de escola lá em Benfica, de ser fim de tarde, em pleno inverno, quando fica escuro logo muito cedo, e do pai desse meu colega ter dito que ia ao multibanco. E isso foi fascinante. Só isso foi fascinante porque era moderno. Era estar em cima da moda completamente. E aos nossos ouvidos, o homem dizer aquilo, para mim, equivaliu a dizer: pessoal, vou ser o primeiro homem português a ir à Lua. Okay? Eu olhei para aquele indivíduo com respeito e veneração mesmo. Sim, veneração. Porque aquilo foi um acontecimento. E foi um acontecimento porque a mulher dele, mãe do meu colega, praticamente despediu-se dele como se ele fosse para a guerra. E ainda lhe disse: vê lá se é melhor levares uma faca. Uma faca de mato. E eu acho que ela se referia às facas da cozinha, que era o que eles tinham lá mais à mão em termos de arma branca. Aquelas de barrar manteiga. Que maravilha. Porque aquilo bem espetado ainda aleija. Bom, outras histórias enviadas pela nossa comunidade cadernetófila incluem verdadeiros épicos dos primeiros anos do multibanco. Há vários ouvintes nossos que se lembram da mítica história, pessoas a gritar em voz alta: verde, código verde, para a máquina. Em vez de carregarem nos devidos botões. E há a história. Mas espera aí. Sim. Para quem não apanhou, portanto, as pessoas chegavam ao pé da máquina e gritavam para a máquina. Ou seja, o funcionário da loja, quando começaram a aparecer as maquinetas de pagamento nas lojas, verde, código verde. E a pessoa pegava na máquina. A pessoa pegava na máquina e dizia: verde, código verde, para a máquina. Surpreendentemente não acontecia nada. Não acontecia novas tecnologias. Mas a Susana Santos tinha o primeiro cartão multibanco da vida dela quando, numa ida à máquina, teve uma branca total, esqueceu-se do código, tentou 3 vezes, a máquina ficou-lhe com o cartão e ela, com a chamada camada de nervos, vira-se para a fila de pessoas atrás de si e grita: que ninguém mexa nesta máquina, porque está lá o meu cartão. Muito, muito bom. Muito bom. Que ninguém mexa nesta máquina. Esta máquina está contaminada. Outra memória coincidente é a do pensamento infantil sobre as máquinas multibanco. Na altura, as crianças estavam fascinadas com aquilo e quando ouviam um dos pais queixar-se que a vida estava complicada, que não havia dinheiro, rapidamente diziam: se não há, vai tirar dinheiro da parede. Eu acho que os pedis viam as caixas multibanco como uma espécie de fonte inesgotável de dinheiro. O que é fascinante, é quase uma coisa assim de história infantil. Olha que dali sai dinheiro, vai buscar. É tipo faz Santana, fazem um buraco na parede, só que a ver se sai vinho, saiam notas. Lentamente o multibanco foi deixando de ser espetacular e é pena porque ainda me lembro da emoção de ter o meu primeiro cartão multibanco. E de como me sentia sexy, por que não dizê-lo, com isso. Sentia-me sexy com o cartão multibanco. Mas ele foi. Eu sentia-me sexy com pouca coisa. É isso que eu estava a pensar. Qualquer coisa me servia. Mas ele foi entrando nas nossas vidas e fazendo parte delas, como a televisão ou a rádio, tornou-se uma coisa banal. Lembro-me de ter havido algum frisson quando os ecrãs começaram a ser a cores e com bonecos. E sei dizer que a nova mascote do multibanco é muito menos expressiva do que as anteriores. É um pãozinho sem sal. Há polémica sobre isso, porque há muita gente que preferia o bom e velho quadradinho do antigamente. Era muito expressivo e era galhofeiro. Era tu Este é mais sisudo. Este é um. Ai, não tenho expressão praticamente nenhuma. São tipo uma figura geométrica. Uma edição verde, código verde da Caderneta de Cromos, disponível em podcast. Numa oferta TMN. Até já.